Oi pessoal, esse é o vídeo 55 da Faculdade da Água e nós estamos na aula 53 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Na aula 52, nós estamos falando sobre dimensionamento de estruturas ou tecnologias de conservação. E vamos continuar esse trabalho. Hoje nós temos a parte 2 daquele dimensionamento. Então vamos lá. Olha, aqui nós temos a nossa pequena bacia, já bastante conhecida nossa, e nós estivemos trabalhando na aula passada essa grota que é responsável pelo abastecimento dessa nascente nesse ponto. E nós entramos nisso aqui com a necessidade de armazenar na bacia, na pequena bacia toda, 11.466 metros cúbicos, que é o volume necessário de acrescentar no aquífero para a gente poder ter aquele aumento de 30% da vazão aqui nesse ponto, conforme a meta estabelecida. Então, nós fizemos um trabalho de dimensionamento de estruturas aqui e saímos aqui dessa grota com a necessidade, entramos com a necessidade de 11.466 e saímos com a necessidade de 7.794 metros cúbicos. Ainda daríamos, então, um jeito aqui na pequena bacia de armazenar mais 7.794 metros cúbicos. E vamos continuar, então, essa nossa busca. Tá? Nós vamos trabalhar nessa área aqui. Né? Hoje vamos começar a trabalhar um pouquinho nessa área aqui. Ó. Bem, aqui nós temos um platô nessa parte superior aqui, na divisa aqui desse divisor de águas aqui em relação a essa área e a área de cá. Nós temos um platô que vai com declividade decrescente desse ponto até esse aqui. E a gente nota que ao longo desse platô há uma formação de enxurrada que corre nesse sentido. Tá? E inclusive há já a formação de pequenos canais ao longo dessa área, mostrando que há contínua formação de enxurrada ao longo dela quando tem chuvas fortes. Então nós vamos trabalhar nessa região. E esse platô tem mais ou menos 200 metros de comprimento por mais ou menos 20 de largura. Então, é essa área que nós vamos trabalhar. Bem, olha, vamos trabalhar com aquelas mesmas chuvas que trabalhamos na aula passada. Então, vamos ter chuva de 10 milímetros. Por que chuva de 10 milímetros? Porque nós vamos trabalhar com VIB de 10 milímetros por hora. Lá nós trabalhamos com VIB de 7 milímetros por hora na grota, então esse valor aqui era um pouco maior. Não é isso? Então, fazendo aquele mesmo cálculo, mas usando VIB de 10 milímetros por hora, nós vamos ter essas chuvas aqui, essas 10 milímetros, tá? 6 chuvas com 10 milímetros, tá? Que pode formar enxurrada, 10 chuvas que pode formar uma lâmina de 6,7 milímetros, tá? De enxurrada, e 2 chuvas que pode formar uma lâmina de 10 milímetros de enxurrada, usando, então, 10 milímetros por hora de VIB. Vocês poderão perguntar agora assim, mas professor, o senhor mostrou em aulas anteriores lá que quando começa a chover, há uma velocidade de infiltração que é variável do princípio até chegar à velocidade de infiltração básica. Então, nós não deveríamos estar trabalhando aqui com a média em vez da VIB? Ok, há uma certa lógica nesse raciocínio, nessa dúvida. Nós vamos discutir um pouco isso na próxima aula, na aula 54. A razão por que nós usamos 10 milímetros por hora e não a vazão média. Alguma dificuldade de ter vazão média e aí a gente faz opção às vezes por usar 10 milímetros por hora. Mas vamos falar sobre isso. Fique com essa dúvida aí, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, discutir um pouquinho algumas decisões tomadas, né, a respeito de escolha de informações sobre essa bacia, e uma delas seria por que trabalhar com VIB e não com uma velocidade média ao longo de uma chuva. Bem, olha, a área da faixa é 200, eu falei 200 metros de comprimento lá, com 20 de largura, então dá 4.000 metros quadrados. O volume de enxurradas, chuva com lâmina de 10 milímetros, você vai ter, cada chuva é capaz de produzir enxurrada de 40 metros cúbicos. Olha, 4.000 metros quadrados, vezes esse valor colocado, esse aqui, valor colocado em metro, dá 40 metros cúbicos. A outra chuva, com lâmina de enxurrada de 6,7 milímetros, nós chegamos a 26,8 metros cúbicos, tá? Que cada chuva é capaz de produzir. Bem, 10 caixas, nós vamos usar, né, ao longo dessa encosta, 10 caixas com capacidade de 4 metros cúbicos cada uma.
Então, nós vamos dimensionar a caixa mais comprida, depende da condição local onde ela for construída, mais profunda, menos profunda, não importa. De tal maneira, ela tem que ter 4 metros cúbicos de capacidade. Cada uma delas de armazenar 4 metros cúbicos de água. Bem, as 10 caixas seriam capazes de armazenar 40 metros cúbicos. Bem, contabilizando o que? Então, o que ocorre? Voltando ali, um pouquinho lá na caixa. Então, o que é? Uma sequência de caixas ao longo daqueles 200 metros. Então, a enxurrada cai numa caixa, se encher essa caixa, ela é travada para a segunda caixa, vai ser retida na segunda, na terceira e assim por diante. Então, depois de 200 metros, vamos reter uma certa quantidade de volume de enxurrada. Total, então, o total que poderá ser retido. Então, nós temos 40 metros cúbicos numa chuva. As 8 chuvas. Por que 8 chuvas? Eu tenho 6 chuvas aqui de 10, mais 2 chuvas de 10, com lâmina de 10. Então, 8 chuvas, 2, 6, 2, 8, mais quanto? Mais o 26, que é isso aqui, são 10 chuvas, de 26,8 metros cúbicos. Então, no total, essas caixas poderão reter um total de 588 metros cúbicos de enxurrada. Bem, nós entramos saímos lá daquela grota com a necessidade de armazenar ainda 7.794 metros cúbicos. Conseguimos aqui armazenar mais 588 metros cúbicos, então ainda continuamos com a necessidade de armazenar 7.206 metros cúbicos. Essa é a necessidade que a gente tem ainda de coisa. Então vamos avançar um pouquinho e ver o que nós podemos fazer. Vamos voltar para essa área que está aqui, para essa região. Então, nós trabalhamos aqui na grota já, ao longo desse platô. Agora nós vamos trabalhar nessa região que está aqui. Ó. Vamos trabalhar essa área aqui. Essa área. Então, nós vamos fazer terraceamento nessa área. Então, nós podemos terracear aqui mais ou menos 4 hectares. Desse ponto aqui, dessa região aqui, até onde tem essa estrada, um pouquinho nessa faixa aqui, que é um pouquinho mais, que é a possibilidade de trabalhar, nós vamos poder terracear em torno de 4 hectares. Vamos ver uma foto aqui, para a gente ver. Ó. Então, essa foto mostra aquela encosta vista de frente. Então, nós temos aquele platô que nós estamos trabalhando na enxurrada, é esse aqui em cima. Né? Então, ele viria daqui, mais ou menos desse ponto, até mais ou menos aqui. Aquela enxurrada que está vindo de lá, que nós estamos tentando reter, ela caminha, desce mais ou menos por aqui atualmente, tá? Vem nessa ligeira depressão aqui e vem cair nessa estrada e provocar algum transtorno. Né? Você pode ver aqui que há algum sinal de que há descida aqui de um pouco mais de enxurrada. Então, isso nós queremos evitar. Ela já é segura, um pouco dessa enxurrada já está sendo segura aqui ao longo dessa região aqui, ó, porque como isso aqui era plantação de café alguns anos atrás, nós fizemos algumas caixas de retenção ao longo dessa estradinha que desce aqui. Então já não está, aqui nós estamos segurando um pouco de enxurrada nessa posição já, queremos começar a reter lá em cima, não deixar para reter só aqui no final. Bem, mas nós vamos terracear essa encosta aqui, ó. Então nós vamos partir mais ou menos desse ponto, dessa posição, olha, ao longo dessa área aqui, olha, aqui nós podemos terracear um pouco aqui na parte superior, tá? Porque nós trabalhamos só naquela encosta lá na grota, aqui não, então nós podemos terracear aqui em torno de 4 hectares. Então essa é a nossa tentativa. Olha, vocês podem ver aqui que o córrego, ao longo do córrego, já nós temos uma mata ciliar bem desenvolvida aqui. Essa foto está podendo mostrar isso. Bem, vamos continuar. Bom, então aqui nós temos o terraceamento. Vamos terracear 4 hectares. Seção do terraço. Vamos usar terraço de 40 por 30. 40 metros de largura por 30 de altura. Então, dá 0,12 metros quadrados. Tá? Bem, dependendo das condições locais, nós podemos inverter isso aqui. Nós falamos 40 metros de largura por 30 de altura. Dependendo das condições locais, nós podemos inverter. Nós podemos trabalhar com 30 de largura por 40 centímetros de altura. Tá? Não tem importância. Isso aí é necessidade. Na hora de construir a estrutura, a gente dimensiona a estrutura de acordo com o local onde ela está sendo colocada. Inclusive, isso pode variar ao longo daquela encosta. Não tem necessidade de fazer terraço igualzinho em toda a encosta. Nós podemos variar o tipo de terraço ao longo da encosta, desde que a gente tenha uma secção molhável de 0,12 metros quadrados. Bem,
600 metros de terraço. Vamos fazer terraço de mais ou menos 15 metros de espaçado um do outro, dá em torno de 6, nós podemos colocar 600 metros de terraço por hectare. Nós já falamos disso em aulas anteriores aí, nós andamos calculando retenção por terraço e andamos usando esse valor de 600 metros por hectare. O volume dos terraços por hectare, então, assim, 600, né, vezes a seção molhada lá de cada terraço, que ele pode armazenar isso aqui nessa seção, bem, nós temos 72 metros cúbicos por hectare. Então, essa é a capacidade de retenção de armazenamento de enxurrada pelos terraços. Bem, o volume de enxurrada é de 10 milímetros por hora. Então, olha, nós vamos continuar usando a VIB de 10 milímetros por hora. Então, nós temos aqui essa volume de enxurrada 10 milímetros por hectare, tá? Chuva de 10 milímetros por hectare, 10 mil metros quadrados, vezes o 0,01, que é os 10 milímetros, então está 100 metros cúbicos por hectare. Repetindo aqui na outra chuva dá 67 metros cúbicos por hectare. E nós temos 8 chuvas produzindo 72. Por que 8 chuvas? Nós temos 8 chuvas que são capazes de reter produzir 72 metros cúbicos por hectare de enxurrada. Então nós temos 576 metros cúbicos por hectare. Então, por que as 8 chuvas? 6 chuvas de 10 milímetros, mas depois nós temos 10 chuvas de 6,7, depois mais 2 chuvas de 10 milímetros. Então, 8 chuvas de 10 milímetros, capazes de produzir uma enxurrada dessa magnitude. E 10 chuvas de 67 metros cúbicos por hectare, produzindo uma enxurrada, podendo produzir um volume de enxurrada de 170 metros cúbicos por hectare. Bem, total de capacidade de retenção. Então, 1.240 metros cúbicos por hectare, tá? Olha, volume que pode ser retido pelos 4 hectares. Então, nós temos 1.240 metros cúbicos por hectare, vezes 4 hectares, dá 4.960 metros cúbicos. Então, aquele conjunto de terraço construído é capaz de reter um volume de 4.960 metros cúbicos. Eu passei mais ou menos rápido por aqui, tá? Para que vocês mesmos possam depois, com mais calma, verificar qual a razão desses cálculos que nós fizemos aqui, tá? Então, é uma forma de exercício. Então, vejam lá com calma como chegamos a esse valor. Vocês já têm condições, conhecimento hidrológico para poder chegar a entender rapidamente por que razão chegamos a esse 4.960. Se não tiverem condições de estar entendendo isso aqui, é bom voltar e ver algumas aulas passadas para isso ficar bem claro e bem consistente. Bem, contabilizando o que falta até aqui. Então, olha, nós entramos aqui com a necessidade, né, depois da parte alta lá, das caixas ao longo daquele platô, nós entramos com a necessidade aqui de 7.206 metros cúbicos, retemos 4.960, bem, ficamos ainda com a necessidade de 2.246 metros cúbicos. Então, nós estamos devendo ainda ao aquífero 2.246 metros cúbicos para que ele possa ter condições de aumentar a vazão daquele córrego em 30%. Bem, vamos avançar um pouquinho, podemos ver. Olha, o que nós podemos fazer ainda? Então, nós já trabalhamos nessa região aqui na grota, trabalhamos nessa região aqui. Nós podíamos fazer alguma coisa aqui ainda, um pouco mais de caixa construída naquela área que eu falei que tinha café atrás, que existe algumas caixas hoje. Então, podemos aumentar um pouquinho ainda a retenção nessa região. Mas podemos ver essa área aqui, podemos ir para essa região que está aqui, que é uma encosta também e que é responsável por essas nascentes aqui que no momento eles não estão com a frequência, né, ou estão praticamente secaram. Então você nota que existe água ainda um pouco abaixo da superfície, que estaria talvez abastecendo esse córrego aqui também, chegando até ele. Bem, vamos ver se a gente consegue reerguer um pouquinho essa nascente, ou pelo menos o armazenamento nesse aquífero, para que ele possa entrar em equilíbrio com esse custo d'água aqui, e ajudando a aumentar a vazão nesse ponto que nós queremos. Bem, é possível aqui que a gente consiga reter construir nessa região 2 hectares de terraço. Olha, como nós vimos, os terraços que são capazes, feitos aqui, são capazes de reter 1.242 metros cúbicos cada terraço, né? 1.240 metros cúbicos cada terraço, só. E se está faltando 2.480, ficamos devendo ainda 2.480 metros cúbicos, olha,
Se cada terraço 1.240 vezes 2 vai dar mais. Então, nós conseguimos, com 2 hectares terraceados aqui, cumprir aquela deficiência que ainda ficamos devendo ao sair dos terraços aqui. Então, com essa providência, nós estaríamos fazendo trabalhos na pequena bacia capazes de gerar um aumento de volume do aquífero necessário para produzir um aumento de 30% de vazão aqui nesse ponto. Então, olha, nós chegamos ao final dessa aula mostrando que é possível, né? É possível uma tentativa de construir estrutura mecânica de conservação com capacidade de abastecer o aquífero na sua necessidade para produzir um aumento de vazão de 30% aqui nesse ponto 3. Bem, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar discutindo um pouco esses trabalhos feitos nessa pequena bacia para cumprir aquela meta de 30%. Até lá, muito obrigado